É que o problema, todo mundo já conhece, é que o de cima sobe e o de baixo desce. É com essa citação direta de As Meninas, do final da década de 90, que a gente começa nosso espaço de reflexão dessa semana aqui no Livre Pensar. Sempre eu, Vitor Faria, na companhia do professor, o sociólogo Joel Cavalcante. Antes de dar boa noite, é sempre bom dizer, essa paráfrase talvez se dá por um ponto de interrogação que a gente coloca logo ao fim da frase, e faço já dando boa noite para o senhor. A primeira pergunta é que o problema todo mundo já conhece, ponto de interrogação, é que o de cima sobe e o de baixo desce? Me surpreendeu primeiramente, Vitor, usando Bom Xibom, Xibom Bombom, um clássico do final da década de 90, quem não se lembra do saudoso grupo As Meninas. Mas, Vitor, muito bom dia, boa tarde, boa noite ao público que prestigia essa web TV do Hoje Mais Maringá. Pra gente, dia de terça-feira, todo mundo já sabe que a gente vem fazer essa reflexão sobre política. E de fato, Vitor, temos novidades aí, né? Um distanciamento maior do ex-presidente Lula e alguns componentes que nós podemos traçar aqui, algumas tendências importantes, alguns recados do eleitorado através da pesquisa. Isso, é bom frisar talvez que a gente começa esse programa com duas pesquisas que eu queria trazer à discussão, colocar à mesa. A primeira é a pesquisa do Datafolha, que mostra um aumento aí, possibilidade real de vitória em primeiro turno do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva do PT. E a segunda, que eu acho que dá pra gente debater bastante coisa também, é uma pesquisa que foi feita pela BTG, em que traz, talvez, eu não lembro de outra pesquisa, questões de costumes, né? Questões de costumes para ver a influência que isso traz para o nosso eleitorado. Vamos começar falando do Datafolha. Professor, o que a gente pode tirar desse primeiro retrospecto? Vitor, essa pesquisa do Datafolha, que saiu na quinta-feira, registrando a pesquisa que foi aferida na terça e na quarta, se eu não me engano, da semana passada, movimentou o tabuleiro ali da política no final de semana, reverberou, porque ela já saiu na quinta-feira à noite, então desde lá é um dos únicos fatores novos da política. E essa pesquisa mostra que o ex-presidente Lula está com 48% contra 27% do então presidente Bolsonaro, ou seja, 21 pontos de distância. Mostra cada vez mais um distanciamento do ex-presidente Lula para com essa liderança em relação ao ex-presidente Bolsonaro. E uma coisa importante, foi a primeira pesquisa que nós não tivemos, do Datafolha pelo menos, a última havia sido realizada em março, sem o ex-presidenciável Sérgio Moro, ex-juiz Sérgio Moro, que havia ainda sido listado naquela de março, e o João Dória. Então mostra dois eventos interessantes. Nós até falávamos das viúvas do bolsonarismo, né? Que provavelmente o voto do Dória principalmente, poderia migrar para o Bolsonaro, mas não. O que se mostrou nas pesquisas aí é que as viúvas do bolsonarismo, qual seja, os eleitores do Moro, os eleitores do Dória, foram para o presidente Lula, né? Curiosamente. Por isso que é totalmente arriscado a gente fazer exercícios de futurologia na política, mas mostra que essa viúva, Vitor, ela tá bem ressentida, né? Com muita mágoa e não quer saber do defunto de forma nenhuma, né? Eu acho que qualquer analista político diria com algum grau de certeza de que todos esses eleitores Dória, de Moro, não votariam no Lula, seria um voto constrangido talvez no Bolsonaro, o que nos confirma nessa primeira pesquisa. Vale ressaltar que a gente vê um fluxo, por mais que passe o tempo, a gente vê sempre um padrãozinho, às vezes sobe um pouco Bolsonaro, às vezes sobe um pouco Lula, às vezes cai Lula, sobe Bolsonaro, cai Bolsonaro, mas a gente vê que todos eu já vou chamar, todo mundo gosta de falar que pesquisa é uma fotografia de momento. Eu gosto de chamar já isso de um álbum. Então, o álbum que a gente tem até agora traz um padrão bastante preciso, mas a gente não pode ignorar que a partir de agosto, se eu não me engano, começa aí sim a campanha efetivamente. A gente já vê uma investida no discurso da galera, e aqui eu quero já fazer um parênteses. A gente volta para o Datafolha, mas eu quero fazer um parênteses, porque a gente teve essa pesquisa do BTG Pactual que trouxe algumas pautas de costume à mesa, que a gente tem que discutir. O que mais me chamou a atenção nessa pesquisa foi que 61% das pessoas se disseram favoráveis em votar, ou mais talvez amistosas a um perfil de candidato que opta pela diminuição
da maioridade. 61% das pessoas que foram ouvidas defendem essa pauta, que é tradicionalmente uma pauta do pessoal que é mais à direita, não é uma pauta de esquerda tradicionalmente, né? Até que ponto números como esse influenciam no discurso dos políticos daqui em diante? Bastante coisa interessante você traz na sua fala, Vitor, que a gente pode listar. Uma coisa importante é o seguinte, que esse cenário, tanto na pesquisa do Datafolha quanto do BTG, já está consolidando, cristalizando essa eleição de fato plebiscitária entre Bolsonaro e o ex-presidente Lula. Tanto é que 78% a 80% desses eleitores de ambos não mudam o voto de forma alguma, são eleitores fiéis desses candidatos. Todavia tem um elemento novo que você fala muito bem, que é a questão da pauta de valores, da agenda de costumes. Que repare bem, né? Como a gente utilizou muito na semana passada, essa agenda de valores, agenda dos costumes, o ex-presidente Lula está se distanciando cada vez mais e, aliás, ele foi recomendado pela sua assessoria de trabalhar apenas a agenda econômica. 2 conselhos foram feitos e direcionados ao Lula. Parade falou do ex-juiz Sérgio Moro, que ele vivia falando, né, naquela coisa, o Moro provou que era um juiz parcial, e parar de falar também, dar pitaco em algumas outras agendas, como, por exemplo, o aborto, redução da maioridade penal, que a pesquisa traz bem. Vitor, analisando o comportamento do eleitor, é claro que a agenda de costumes importa, ela é interessante, sobretudo para um público conservador como o brasileiro. Ainda assim, eu acredito que o que pesa, o que é o fiel da balança, nós já fizemos um programa direcionado a isso, é a pauta da economia. Você pode ver que a inflação ela é cavalar, ela é galopante, cada vez crescendo mais. Em março estava 11%, 12%, atingindo recordes imensuráveis, né? Ou quando de recordes de 20, 30 anos atrás. Então, acho que o eleitor está cada vez mais indo nesse discurso da narrativa petista de como que a vida era antigamente e como que ela está agora. Outra coisa importante que você falou, que a pesquisa, ela é o próprio Ciro usa isso, né? A pesquisa ela é um retrato e a eleição é um filme. Eu concordo que a gente não pode também cristalizar esses resultados agora, mas porque, como você disse, nós temos 4 meses em política, muita água corre embaixo da ponte. Todavia, é um dado também que a gente pode colocar aqui. Desde 1989, todas as pesquisas a 4 meses da eleição, como nós estamos agora, não erraram um líder. O que liderava essa pesquisa tornou-se presidente. Mesmo do Bolsonaro? Mesmo do Bolsonaro. O que se cogitava do Bolsonaro era que a candidatura dele derreteria nos 2 últimos meses, no último mês, no pleito final da campanha, que foi onde muitos analistas erraram profundamente. Então, claro, isso também, como nós falamos aqui, a política ela não é uma equação matemática, ela não é uma ciência exata, todavia é um cenário que a gente pode avaliar, entendendo que essa eleição ela tem uma particularidade que pode sim ter um efeito surpresa, vai começar os ataques, né, de ambos, a campanha ainda nem começou, a campanha não está no almoço ainda do brasileiro, não está ainda no ponto de ônibus, e isso vai chegar daqui uns meses, certamente pode ter uma diferença, mas observe que o brasileiro, via de regra, até o momento não muda seu voto. Ele é muito fiel ao eleitor bolsonarista, quanto ao eleitor lulista também. Eu tô colando aqui, mas olha só, a gente tem outros 2 pontos que são interessantes nessa pesquisa da BTG. Eles avaliaram e perguntaram para as pessoas em relação a programas de distribuição de renda, de assistencialismo e também a reforma trabalhista. 61% das pessoas também gostam da ideia de programas sociais, né? E 41% pedem pelo fim dessa reforma trabalhista que foi feita recentemente ali no governo do Michel Temer. O que eu acho que é interessante a gente fazer aqui? Então, primeiro a gente tem uma pauta tradicionalmente de direita, que é a redução da maioridade penal com 61. Seguido disso, a gente tem programas de assistência social que, embora tenham sido mais difundidos pela esquerda, a gente viu nos últimos anos, no governo Bolsonaro, algumas investidas nesse campo, que é o caso do Auxílio Brasil, que aumentou bastante aqui no nosso período de eleição. Fez o auxílio emergencial e agora nesse ano fez o Auxílio Brasil. Inclusive, editou uma medida provisória transformando isso em algo regular, né? Permanente. Permanente.
só que foi por uma medida provisória que caduca em 6 meses, que é o tempo da eleição, né? Depois tem que ser votado e aprovado pela Câmara. E daí depois você tem a questão da reforma trabalhista, essa sim, atacada insistentemente pelos postulantes de esquerda e nem tanto pelos de direita. Essa é uma briga de matriz econômica, a reforma trabalhista, predominantemente. Nesses dois temas, pende mais para quem, nesse cenário que a gente está? Você tem a questão do Auxílio Brasil, que vem quente na cabeça do eleitorado, e você tem a reforma trabalhista, que não é nem cogitado algum tipo de revogação por parte do governo federal, que é insistentemente atacado pelos partidos de esquerda, e nesse caso, principalmente pelo ex-presidente Lula, que é o que encabeça as pesquisas. O que pesa mais? Eu acho que vai pesar, sem dúvida, de novo, eu vou insistir nessa questão, não negligenciando o lado do costume, a agenda de valores, mas eu acho que vai pesar essa questão econômica, e a questão do Auxílio Brasil, que você falou, é algo bem importante para a gente falar, que antes o Bolsa Família, ele tinha um viés de política pública. Né? Qual que é a ideia de uma política pública? Ela tem que ter uma contrapartida do cidadão para que ele se emancipe, para não ser uma política apenas assistencialista. Então o Auxílio Brasil ele tinha que estar vertebrado ali e tinha que ter uma contrapartida da frequência dos filhos, da escola, de renda e uma série de variáveis para que fosse um programa assistencial e não assistencialista. O Auxílio Brasil veio e flexibilizou todas essas regras. Hoje é bem mais fácil você receber o Auxílio Brasil. Esse era um grande trunfo do governo Bolsonaro para as classes C e D, que nada mais soma aí, Vitor, 52% do eleitorado pertence à classe C e D, pessoal que ganha entre 1 a 2 salários mínimos. Mas esse pessoal é o que dá essa musculatura robusta da liderança do ex-presidente Lula. E esse pessoal que recebe, beneficiário do Auxílio Brasil, e nós até traçamos esse cenário aqui, né, que isso aí acaba entrando dentro do orçamento e R$400, visto a inflação que nós temos, vai acabar não sendo nada. E esses beneficiários, de fato, têm dito que é um auxílio muito pequeno, um valor muito baixo, né? Que isso aí não cobre quase nada do rombo da economia. Isso me leva a outro ponto, tá? Se por um lado, e a gente já discutiu isso, o pessoal da esquerda parte para o viés de debates sobre economia, sobre esses assuntos macro, o Bolsonaro, não o pessoal da direita, mas o Bolsonaro mais especificamente, ele parte muito para a pauta dos costumes. Tá, isso está vencido. De um tempo para cá, a gente vê uma preocupação talvez um pouco maior do presidente Bolsonaro com pautas econômicas, sobretudo inflação. Quando eu digo inflação ele pode dar o Vale Gás, ele pode dar o Vale Diesel para os caminhoneiros, ele pode fazer o Auxílio Brasil, mas isso não deixa de diminuir o poder de compra do Brasil, que hoje está chegando, já passou dos 2 dias, está chegando a 13% a inflação. Se você for ver, o IGPM que a gente fechou na segunda-feira estava na faixa de 10 e pouco, caiu consideravelmente o IGPM, mas se você for ver IPCA, se você for ver INPC, que são 2 outros índices que medem o grosso, né? Você vê que a maior parte do problema está em matriz de energia, questão da energia elétrica, questão dos combustíveis. E a gente vê uma movimentação do próprio Bolsonaro dentro da Petrobras para tentar remediar algum tipo de solução que não é a que está proposta pelos preços de paridade internacional. Tanto que ele arrisca trocar, depois de 40 dias, um presidente da estatal para trocar a diretoria para talvez fazer um controle maior dos preços da estatal. O Bolsonaro, ele está diversificando, ele está querendo pegar a galera que está preocupada com a economia também, não só o pessoal do costume, ele está querendo abrir o leque dele, ou ele viu que de fato isso tem uma influência para o pessoal que está na ponta do consumidor? Importante, ele sacou isso. Por mais que eles desacreditem, o setor bolsonarista, os seus aliados e ele mesmo disse que essa pesquisa da Datafolha é uma canalice, né? Muito além de uma fake news, é uma canalice. O ministro de Comunicação, Fábio Faria, fez lá uma enquete, acabou levando uma revertida, né? Uma invertida sobre a questão de tentando desacreditar o Datafolha. Mas, Vitor, eu gosto muito quando os jornalistas falam de ministros próximos ou pessoas próximas que não quiseram revelar, disseram nos bastidores. Acho bem legal esse furo do jornalismo, que diz que pessoas do alto escalão, inclusive ministros, estão extremamente preocupados com as pesquisas. E o Bolsonaro já demonstrou que ele acredita sim que a situação não é muito boa e que ele está atrás. Então essa medida que você diz do Auxílio Brasil foi a primeira.
foi a primeira cartada dele. Ele tinha esse coringa, ele achou que isso ia ser um trunfo gigantesco para atacar esse problema das classes C e D. Não resolveu. Não surtiu efeito porque a inflação está muito alta, como eu disse aqui agora há pouco. Agora, essa tentativa de mudança do presidente da Petrobras, coisa de 40 dias ele está mudando, certamente é para atacar essa matriz que é a raiz nevrálgica do problema econômico que nós estamos, como você bem listou. Né? É a gasolina, é a energia que está empurrando toda a inflação, o processo inflacionário para cima. Agora fica a questão, Bolsonaro muda o presidente para mudar o PPI ou para arrumar uma outra estratégia? Muitos analistas dizem que tem outras formas também, como por exemplo você criar um fundo para a Petrobras e tirar o dinheiro de algum lugar para regular, equalizar o valor do combustível e não necessariamente mexer no PPI, né, por conta da questão que vai afastar investidores e tudo mais. Eu acho que o governo tem sim esse termômetro, ele testou a febre, ele sabe que a economia é sim um grande, de fato, definidor da política e da economia, e eu acho que ele está tentando atacar, mas ele está tateando aonde que ele vai arrumar isso. E os penduricalhos, eles já perceberam que não resolvem. Auxílio Brasil, auxílio caminhoneiro, a macroeconomia está sofrendo. E, enfim, não sei se você tem alguma visão do que ele vai fazer com a Petrobras agora. Na verdade, tudo muito nebuloso em relação a isso. Eu acho que deve estar sendo extremamente constrangedor para o núcleo duro do Ministério da Economia, sobretudo para o Paulo Guedes, um dito liberal de Chicago, ter que intervir com o Estado na Petrobras, porque a galera gosta de falar que o mercado se regula, mas a forma como está concebido o sistema de preços da Petrobras, e digo mais, a inflação como todo, se for ver no limiar da coisa, qual que é a solução mágica de todo economista quando você está falando de inflação? Aumentar a taxa de juros. Taxa Selic é o básico, o pessoal segura a grana, menor consumo, você controla a demanda de preços. Né? Então o pessoal está consumindo menos porque está comprando menos, porque o dinheiro está guardado, e daí o pessoal é obrigado a baixar os preços e isso faz um controle da inflação, que não funciona aqui porque a matriz base da inflação é justamente combustível. A matriz, o modal rodoviário, você tem o diesel a 6,30, você tem a energia, que até pouco tempo atrás estava em bandeira vermelha por causa de crise hídrica, você tem uma série de fatores que você aumentar ou diminuir a taxa de juros, embora você consiga fazer algum tipo de efeito de retenção de investimentos maiores, isso acaba tendo um efeito adverso. E o Paulo Guedes, como bom liberal de Chicago, eu acredito que ele tem ciência disso. O problema é que se você não aumenta a taxa de juros nesse momento, é extremamente complicado. O que eu pensaria? É complicado porque você precisa ter dinheiro retido, né? Minha análise fria da coisa o Brasil tem uma boa reserva cambial, muito foi torrado naqueles circuit breakers do boom da pandemia em 2020, muito foi torrado, que foi o que garantiu o Auxílio Brasil. Vendeu-se muito dólar, você tinha dinheiro represado em real e você usou aquilo ali para pagar o auxílio emergencial. Acredito que foi isso que garantiu o auxílio emergencial. Não tinha dotação orçamentária, você viu que ele vendeu uma parte da reserva, era algo em torno de 380 bi de dólares que você tinha de reserva cambial para garantir a estabilidade do câmbio, né? Foi falida a intenção dele, não diminuiu o dólar, não conteve, continuou os crushes, extremamente complicado. E agora, com o lance da Petrobras, eu imagino que eles vão. Acho que a criação de fundos vai ser a matriz. Tem alguns especialistas que dizem que você pode, de repente, reestatizar ela com algumas estratégias. Por exemplo, se você baixa uma portaria falando que não vai seguir mais o PPI, vai despencar o preço da ação, você compra aquilo ali e daí depois você pode parear de uma maneira mais justa e reinvestir aquilo ali, de repente. O que eu faria de repente, né? O próprio lucro da empresa, você passa a subsidiar as taxas diferentes de câmbio, porque, querendo ou não, o que você tem de ação ordinária e o que você tem de ação pública da Petrobras, você ainda consegue ter um bom lucro daqueles 45 bi que se teve, né? Então, bom lucro ainda é do Estado e usa aquilo para subsidiar. Então, fala, pessoal, os acionistas, eu vou bancar essa parte aqui, mas a gente vai conter isso daqui nos reajustes. Então, tá fazendo de... Toda vez tem
uma mudança do preço do barril do petróleo, quando você tem uma mudança no preço do dólar, do câmbio. Então, assim, são duas fontes que acabam ferrando com o lance do preço. Claro que você tem um sistema tributário burro, que incide sobre cadeia, e isso, de fato, eu diria que tem culpa, sim, dos estados, o ICMS, que ele é calculado na ponta da bomba, né? Então, conforme aumentou o preço, o valor do ICMS ele vai aumentando porque é de acordo com o preço que é praticado na bomba. Dá para cobrar o ICMS sem incidir em cadeia. Mas mais do que isso, a questão do preço do combustível está no valor do barril do petróleo e do dólar. Se você consegue diminuir o valor do dólar, que hoje é para 3,80, 4, que não é impossível, dá para fazer, né? Justamente porque a gente tem uma boa reserva cambial, que dá para você reinvestir isso em outras coisas, você separa uma parte do problema. A paridade de preço internacional depois vai continuar com o lucro para os acionistas, mesmo com o dólar baixo. E você usa parte desse lucro para subsidiar a petroleira. Isso é uma medida que eu diria que não é de Chicago, mas também não é verso ao Paulo Guedes, porque é Keynes. Você tem a intervenção do Estado. Políticas anticíclicas. Isso, exatamente. Você tem como fazer, entendeu? Sem fazer o Adam Smith, por exemplo, se contorcer no túmulo, porque já é batido de um liberal que estudou pelo menos até os estudiosos da década de 80, né? Então eu faria isso, mas também quem sou eu para falar alguma coisa? Professor, vamos retomar as pesquisas e Datafolha. O que mais que a gente pode ponderar daqueles números? Vitor, algumas tendências importantes. Deixa eu só falar uma coisa aqui, pessoal. Tem que fazer um corte aqui dessa aula de economia. É nada. Do nosso jornalista e economista, Vitor Faria. E eu concordo contigo. O governo está atacando sim a questão da economia, embora o Bolsonaro esteja ainda apostando no plano do discurso na questão dos costumes, mas ele está tentando dar conta sim. Eu só acho que não há mais constrangimento da equipe econômica. Paulo Guedes, durante um bom tempo, ele falou, qualquer coisa eu saio fora, ele não era apegado ao cargo, o teto de gastos era uma vaca sagrada, e depois de um tempo viu que parece que ele foi picado pela mosca azul da política, e ele pegou gosto pelo cargo, e acho que eles estão abrindo a caixa de ferramenta ali, tá surgindo dinheiro da onde não existia, né? Aumento de servidores federais, 5%, orçamento secreto, tá assim abrindo de fato o cofre. Eu diria, só para finalizar isso, a consciência econômica, talvez, do Guedes, retomando o Guedes de 2018, eu diria que um adjetivo justo para essa consciência do Guedes seria um clima lúgubre. Sim, Encerro exatamente. Assim. Não tão pragmático. Mas enfim, Vitor, algumas tendências aqui gerais sobre a questão do Datafolha. Por exemplo, as mulheres e os jovens sempre foi um eleitorado que rejeita o Bolsonaro, estão com o Lula, e isso é importante a gente listar. Aliás, o Bolsonaro era tão contrário à campanha do título aos 16 anos, dos jovens tirassem, porque ele sabe que entre os jovens ele não é tão popular. E isso é irônico, né? Que lá atrás ele surgiu na rede social com os jovens e hoje os jovens o rejeitam. Muito interessante essa virada do leme. Deixa né? eu só fazer um parênteses para te fazer uma pergunta, tá? Porque você falou isso, me deu um estalo aqui, tá? A gente vê que a metodologia das pesquisas normalmente é por telefone, né? Então, assim, telefone. O jovem tá na rede social. Isso tem um impacto, talvez, na metodologia da coisa? Quer dizer, até que ponto um jovem atende uma ligação que não seja por um WhatsApp que ele vê a fotinha? E mais, tecnologias que estão sendo empreendidas nas pesquisas acabam tirando um acesso para o eleitorado mais velho? Você acha que isso tem algum tipo de influência nas conjunturas das pesquisas hoje? Daí que tá, Vitor. Esse, aliás, é o argumento que o núcleo bolsonarista tenta usar para desacreditar as pesquisas. Né? Como é que 2.000 pessoas podem revelar todo o conjunto do eleitorado, né? Até eu vi um meme muito interessante hoje. Quando você vai tirar sangue, você tem que tirar o sangue inteiro do teu corpo? Ou você tira uma ampola apenas que representa o todo? Uhum. Né? Então, a pesquisa é muito bom e é importante que você diga isso. Ela tem uma metodologia, Vitor. E a metodologia da pesquisa, ela estratifica. Ela é feita com mais de 2.500 pessoas e 180 cidades diferentes e pega também a questão de idades diferentes e gêneros diferentes. Então, o público ali entrevistado tem que ser todo estratificado e diversificado. Você não pode fazer uma pesquisa apenas com pessoas mais velhas. Inclusive, eu vou recomendar aqui para o pessoal que está assistindo a gente, eu vou até deixar no link da descrição, tem um vídeo muito interessante do Jornal Nexo,
que explica exatamente como que funciona uma pesquisa eleitoral do ponto de vista científico, porque a mesma forma que você faz uma pesquisa do ponto de vista quantitativo, qualitativo, que você faz de uma pesquisa eleitoral, isso é colocado também nas pesquisas científicas. Então, por exemplo, para uma amostragem X, depois que passou daquele tanto, não faz diferença se tem mais ou menos, né? Questão da margem de erro, como que funciona, taxa de... como que fala? Abstenção. Não, você tem a taxa de confiança da pesquisa, você tem o índice de confiança da pesquisa e as margens de erro. Eles explicam certinho, com gráficos, é maravilhoso, vou deixar o link na descrição, tá, professor? Não, muito, muito importante, porque o brasileiro desconhece, não estou dizendo todos os brasileiros, né, pessoal, mas muitos brasileiros desconhecem totalmente a metodologia da pesquisa eleitoral. E a pesquisa eleitoral é uma pesquisa científica, por isso que custa milhões. Custa 1, 2 milhões, dependendo do instituto que vai fazer, porque você envolve ali centenas de profissionais da estatística, da matemática, pessoas extremamente capacitadas, quando você fala mesmo de uma pesquisa que tem margem de erro de 5%. Você fala, mas como assim? É só 2.500 pessoas, mas é extremamente estratificado isso. Pega de diversas religiões, inclusive, idades, pega de diversas regiões do país para, de fato, você traçar um ambiente geral. Dizer que pesquisa eleitoral nunca falhou, mentira, mas boa parte delas são exatas. Inclusive a pesquisa de 2018, que dizia que o Bolsonaro estava na frente e o Haddad com aquela porcentagem foi exata, né? Então, assim, achei muito emblemático e didático o exemplo do sangue, né? Sim. Você não precisa tirar todo o sangue do corpo para aferir se você tá, como é que está a sua saúde ali. Você pode tirar um extrato da população com regras, critérios, metodologias, e assim que são feitos os estudos populacionais. Outra coisa interessante disso, Vitor, Lula vence entre negros e católicos, né, a população negra, entre os católicos também. Entre os evangélicos, olha como a realidade ela é muito mais complexa do que a gente imagina. Está 39-36 para o Bolsonaro. Né? Por que eu digo complexa, pessoal? Há uma ideia e uma impressão de que Bolsonaro é hegemônico e extremamente coeso nesse público, e não necessariamente. E aí, Vitor, eu queria listar algo que eu já comentei aqui, mas é muito importante que as pessoas se atentem do seguinte. Lembra a eleição aqui entre Ulisses? Lembro. Na última eleição? Falava-se muito que nós teríamos um cenário de segundo turno entre Ulisses e o então candidato Homero Marchesi. Por quê? Ulisses ele teve aquele trunfo da questão de fechar o comércio, foi uma das primeiras cidades, contrariou interesses econômicos, comerciais. Parte da população apoiou, parabéns prefeito, é assim que se faz. Outras pessoas foram para a rua fazer protesto. E aí no rádio peão da cidade, a ideia era que o quê? Nós teríamos segundo turno polarizado entre Ulisses e Homero. Só que tem uma coisa que o professor Reginaldo Dias usou, uma frase eu lembro na análise dele, quem define a eleição são as maiorias silenciosas. Não é o pessoal que faz barulho, que faz manifestação no centro, que faz carreata, à esquerda ou à direita. É a maioria silenciosa. Então essa maioria silenciosa define a eleição e é aquele pessoal quietinho, que não se manifesta, que não quer entrar em grandes discussões. É a Dona Maria lá do Borba Gato, é o seu José lá do fundo do Alvorada. Esse pessoal que no final chega e determina essa questão da urna. Então por isso que talvez esse voto do evangélico surpreenda. Porque quem faz mais barulho é quem de fato se manifesta, né, Vitor? Mas tem muita gente quieta ali que às vezes não vota nessa tendência padrão dentro de um próprio grupo específico. Outra coisa interessante, não tão novidade assim, Bolsonaro vence entre as pessoas que ganham mais de 10 salários mínimos, ou seja, as pessoas mais ricas votam em Bolsonaro. Até o BTG colocar a questão da reforma trabalhista é muito sintomático, né? É um banco, né? Afinal de contas é um banco que tem seus interesses também. Mas o Bolsonaro ele é o mais rejeitado para 54% da população contra 33% do Lula. Outra coisa importante, Vitor, que é uma novidade, até então o Lula ganha no sul do país, que é um reduto bolsonarista, né? Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Paraná, geralmente são estados conservadores, e Lula ganha aqui, empate técnico no centro-oeste e no norte, embora o Bolso com uma leve vantagem para o Bolsonaro. Então esse cenário tem mostrado o quê? Que nos últimos tempos a estratégia do PT de focar a economia, deixar a agenda de costumes, tem dado certo. Isso, obviamente, aliado à questão da economia, o aumento da inflação. Enfim, esse é o cenário que se coloca até agora, Vitor. Pesquisa é um retrato, né, como você diz, como diz o Ciro Gomes, e a pesquisa é um filme, você falou um álbum, né?
A gente tem que ter sempre cuidado também de não dizer que está definida a eleição, mas ela aponta cenários aí muito bem delineados daqui para até outubro. Para encerrar, responda a pergunta. O de cima sobe e o de baixo desce? Até agosto, até setembro, até outubro? Como é que fica? Você acha que o de cima sobe e o de baixo desce ou não? O de baixo sobe e o de cima desce nessa corrida eleitoral? Vitor, eu acho que o de não vai dar tempo, eu acredito. Por mais que você tenha medidas aí anticíclicas, né, se é que a gente pode chamar aqui do Bolsonaro, o núcleo bolsonarista se atentou que agora tem que investir na questão da economia também. Eu não sei se vai dar tempo em termos de recuperação financeira, juros e toda essa questão. Por mais que eles tentem remendar a questão da energética, que é o que puxa aí a inflação, eu acredito que não. Eu acredito que esse cenário vai permanecer. Talvez nós tenhamos alguma diferença, né, de subida do Bolsonaro por conta dessa agenda econômica, por conta dos ataques que virão, mas eu acredito que a tendência já está basicamente cristalizada. Podemos ter surpresa? Podemos, mas eu acredito que, olhando as outras estatísticas, a ciência política e todos os seus direcionamentos, já está mais ou menos dado, mas posso colocar aqui a minha mão palmatória caso erre, né? Porque, como a gente disse, não existe exercício de futurologia na política, apenas tendências. É isso aí, professor. A gente se vê semana que vem de novo? Com certeza. Estamos aí para ver os fatores novos aí que sempre surgem. Quero deixar registrado, chegamos exatamente à metade da temporada, 12 episódios. Estamos no ar há 3 meses aqui com o seu espaço semanal de reflexão. O Livre Pensar dessa semana contou com os trabalhos técnicos de Will, da Rowley Comunicação Digital. Pessoal, obrigado. Até semana que vem. Show. Show.